Bom sábado, pessoal. Eu não gosto de pregar. Eu nunca pensei em ser pastor, nunca sonhei em ser pastor, nunca tive esse sonho e minha esposa nunca sonhou casar com um pastor também. Então você imagina como é que foi o começo do casamento, né? Ela não tinha o sonho de casar com o pastor, eu não tinha o sonho de ser pastor. E quando eu vi, eu estava no ministério. Eu vou contar para você como é que isso aconteceu daqui a pouco, né? Tem a ver com o tema de hoje. Então, mas eu estava dizendo, eu nunca gostei de pregar, mas eu gosto da Bíblia, porque a Bíblia me faz muito bem. Então eu queria convidar você hoje para a gente estudar a Bíblia. Nós vamos estudar a Bíblia, não é um sermão, assim, uma peça de oratória, não, é um estudo da Bíblia que nós vamos fazer, né? Mas, contando para você como é que acabou que eu me tornei pastor, né? Pessoa que nunca quis ser pastor e se casou, e a gente estava namorando, a gente começou a namorar, e eu me lembro que ela perguntou assim para mim, mas você está estudando teologia, e eu não quero ser esposa de pastor. Eu disse, não, eu também não quero ser pastor, estou só estudando teologia porque eu quero entender mais das coisas de Deus, assim e tal, né? Então tá bom. Mas o que ela não sabia é que eu tinha feito uma oração um tempo atrás, quando eu estava voltando para os caminhos de Deus, que eu tinha estado bem afastado de Deus, e eu tinha feito uma oração para Deus. Essa oração foi sugerida numa semana de oração, na igreja onde eu vou fazer semana de oração, começando sábado que vem, o NASP Campus 1, Campus São Paulo, que era minha igreja, onde eu fui criado, onde eu casei e tal, né? E ali numa semana de oração, bom, ali muitas coisas aconteceram na minha vida espiritual, Deus usou aquela igreja para me indicar, meus pais também, né, para indicar o caminho que eu tinha que seguir. Depois a escolha cada um tem que fazer, né? Mas ali dentro da igreja, eu ouvi um pastor dizendo assim, você já entregou sua vida para Jesus? E essa é a pergunta que eu faço para você hoje aqui. Antes de você responder, pastor, nós temos que terminar 11h15. Tá. Bom, agora voltando à pergunta. Você já entregou sua vida para Jesus? Talvez você esteja pensando a mesma coisa que eu pensei. Talvez você esteja falando assim, eu já sou batizado. Essa pergunta tem nada a ver com batismo. Pode ter gente que não foi batizada, entregou a vida para Jesus. E pode ter gente batizada, já 30 anos de batismo, e nunca entregou a vida para Jesus. Quando você entrega a vida para Jesus, a vida não é mais sua. Você vai entender o que eu quero dizer. Eu não posso falar o que eu estou pensando, porque se eu falar o que eu estou pensando, algumas pessoas vão se ofender. Eu não quero ofender ninguém. Eu apenas quero compartilhar com você a palavra de Deus. Quando você entrega a vida para Jesus, você não escolhe mais com quem você vai casar. Não é você mais que escolhe. É Jesus que escolhe. Eu tive que romper com um namoro. Porque o Senhor Jesus usou algumas maneiras para me falar, esse não é o caminho que eu quero para você. Eu tenho um outro caminho para você. Quando você entrega sua vida para Jesus, você não escolhe mais o que você bebe e o que você come. A gente normalmente come e bebe aquilo que a gente gosta, né? Eu gosto disso, Acabou. É por isso que muita gente não quer entregar a vida para Jesus. Você entrega a vida para Jesus, você não faz mais o que você quer.
Eu quero fazer o que eu quero casar com quem eu quero. Lembra de Sansão? O pai dele falou assim, mas meu filho, tem tanta moça aqui em Israel, você vai lá. Ela me agrada aos meus olhos. Ela me agrada aos meus olhos. Quero casar com ela. Então, quando você entrega a vida para Jesus, você não come mais o que você quer. Você não come mais a hora que você quer. Nem a quantidade que você quer. Nem a qualidade da comida que você quer. Nem você bebe o que você quer. Tem bebidas que Deus fala assim, bebidas frias e bebidas quentes. Que Deus fala assim, essa bebida não vai ajudar você no seu crescimento espiritual. Ela não vai ajudar você. Essa bebida quente aí, essa bebida vai diminuir o seu desejo de lutar contra a tentação. Porque ela afeta o lobo frontal. Sua vontade de viver uma vida santa vai ser diminuída. Por que essa bebida é tão popular? Por que essa bebida surgiu no tempo do fim? Por que na história da humanidade nunca teve essa bebida? E agora, depois de 1798, com o tempo do fim, surge essa bebida. E aí vem Deus falando assim, essa bebida diminui a sua vontade de lutar contra o pecado e viver uma vida santa. Quando você entrega a vida para Jesus, você não bebe mais o que você quer, não come mais o que você quer. Você não vai para a cama a hora que você quer e nem levanta a hora que você quer. E lembra que Paulo fala, 1 Coríntios, Gálatas capítulo 2, versos 19 e 20, Paulo fala assim, porque eu mediante a própria lei morri para a lei a fim de viver para Deus. E aí ele diz, estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou a si mesmo e se entregou por mim. Mais uma outra coisa que eu vou dizer para você. Quando você entrega a vida para Jesus, você não mora mais onde você quer. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não mora mais onde você quer. Você fala para Jesus assim, Senhor Jesus, onde é que o Senhor quer que eu more? Jesus vai falar para você onde Ele quer que você more. E quando Jesus falar para você morar num lugar, aquele é o melhor lugar do mundo. Não interessa o país que você está. Sabe por que Satanás nos assusta e traz medo? Porque a gente quer fazer a vontade da gente. Vai que não se cumpre a minha vontade. Mas a oração do Senhor diz assim, Pai nosso que estás nos céus, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a vontade dEle. É a vontade dEle. Eu vinha conversando com a Mari na vinda para cá, porque daqui a 4 meses se define muita coisa na nossa vida. A gente nunca planejou vir morar aqui. E um dia, o Pai do Céu falou assim, vocês vão para lá, morar lá.
Você não imagina o trauma que passou a minha esposa. Porque, de um momento para o outro, ela foi arrancada de tudo que tinha importância na vida dela. Das filhas, que não puderam vir com a gente, porque já não tinham idade para vir com a gente. Dos pais. De todas as coisas velhas que a gente tinha, porque a gente só tinha coisa velha, já quem está casado há 30 anos só tem coisa velha em casa, né? Móveis, tudo. E nós viemos parar aqui com 2 malas cada um. Tudo ficou para trás. E nós vendemos tudo que a gente tinha. E quando pegamos o dinheiro em reais, o real desvalorizou uns 40%. E aí, como miséria pouca é bobagem, né? Miséria pouca é bobagem. Então, aí as 2 filhas naquele ano falaram: pai, nós vamos casar. Porque também não tinha outro jeito, porque a gente veio embora e ia acontecer o quê? E aí, o que a gente teve que fazer? A gente pegou aquele dinheirinho de tudo que a gente tinha, que a gente vendeu, repartiu pela metade, deu metade para uma, metade para outra, e nós 2 viemos com uma mão na frente e outra atrás, para começar a vida do zero, comprar garfo, faca, prato, num país diferente, comprar carro. A gente nunca vai conseguir contar o que a gente passou. Não dá para contar. Você chega aqui, não sabe nem o vocabulário que se usa para tirar driver license. Eu sabia o vocabulário das coisas espirituais de igreja, eu tranquilo, dominava esse vocabulário, mas o vocabulário da vida, assim, eu não tinha, e não tenho ainda direito, né? E a gente veio para cá, que luta. E aí, eu viajando, a Mari sozinha, num país de uma língua diferente, 2 semanas. Viagem de novo, 2 semanas ela sozinha, em casa, olhando para a parede. Inverno, não dá para sair lá fora. Essa foi a nossa vida. Tem sido nossa vida já por 9 anos. Mas agora, em julho, a igreja vai se reunir na Assembleia da Associação Geral e vai definir a nossa vida de novo. O que vai ser da nossa vida? Se a igreja fala assim: olha, o seu período de trabalho aqui terminou, sabe o que a gente vai ter que fazer? Juntar as 2 malinhas aquelas de novo, deixar tudo aqui, já compramos carro. No final de 2023, até compramos quarto, né, Nery? Até compramos um quarto. Depois de 7 anos, a gente juntou dinheiro e comprou um quarto. Até ali a gente vivia dormindo em cima do colchão e daquele negócio que segura o colchão embaixo, mas a gente não tinha um quarto. Compramos quarto, já tem uma casinha assim, já está mais ou menos arrumadinha. Aí agora a igreja fala assim: pronto, acabou o seu período aqui. O que tem que fazer? Juntar as coisas, vender e tchum. Aí ontem eu vim falando para a Mari, se a gente for para o Brasil, onde é que a gente vai morar lá, hein? Eu não sei, e não me interessa. Sabe por quê? Se você entrega a vida para Jesus, Ele vai decidir o que vai fazer. E sempre é para o meu bem. E você nunca vai entregar a vida para Jesus se você não confia que é para o seu bem. Se você confia mais no seu taco do que na providência de Deus. Você acha que você é mais inteligente que Deus, que você sabe mais do que Deus, então você vai querer continuar fazendo a sua vontade, não deixar que Deus faça a sua vontade. Mas isso não é uma vida cristã.
Vida cristã é uma vida de entrega da vida completa para Jesus. Paulo falou, eu morri. Quando o morto não tem vontade, pergunta para o morto, o que você tem vontade de comer hoje? Pergunta, vai no funeral, olha para o morto, pergunta para ele. O que você está com vontade de comer hoje? O que o morto vai falar para você? Nada, não vai falar nada. Ele não tem vontade, morto não tem vontade. Morto não tem querência. Lá na minha terra onde eu nasci, eles falam querência, né? Morto não tem querer. Morto morreu. Paulo fala, eu morri para o mundo, estou crucificado com Cristo. Por quê? Porque Paulo parou de usar suas percepções como critério para os seus gostos, para as suas escolhas, para as suas preferências. As minhas percepções, elas são imperfeitas. Há caminho que para o homem parece caminho direito, mas no seu cabo, lá no seu fim, dá em caminhos de morte. Paulo disse assim, nossa, eu cansei, e eu falo de mim mesmo, eu cansei de seguir o meu caminho. E hoje eu estou lutando, cada manhã acordando, meu Deus, me ajuda, porque eu sou um perigo. Tem gente que tem medo disso, daquilo, de roubo, de acidente. Esses dias caiu um avião lá no aeroporto, que eu quase toda viagem eu chego por aquele aeroporto. Uma semana antes de cair aquele avião ali, Mari e eu estávamos voltando de uma viagem, e eu vendo o rio cheio de gelo ali, aquele rio tudo gelado. Né? Uma semana depois caiu um avião ali. Mas graças a Deus eu não tenho medo, porque também se eu morrer, morre mais uns 100 comigo, né? Então, e o próprio piloto morre também, então eu acho que ele vai querer cuidar. E aí também, seja o que Deus quiser, né? De alguma coisa a gente tem que morrer nessa vida, né? Não é assim? De alguma coisa você vai morrer. Do que é que você vai morrer não importa. Vai morrer de alguma coisa. A gente só sofre quando a gente está pegado a essa vida. Quanto mais apegado a esse mundo, a essa vida, mais você sofre. Você quer a sua vontade, você quer o seu jeito, você quer as coisas daqui. Mas o Senhor está nos chamando para fazer uma casa lá em cima. Sua casa não é aqui. Sua casa não é no Brasil. Sua casa não é em Portugal. Aqui não é nossa casa. E o melhor lugar para a gente estar é o lugar onde o Senhor quer que a gente esteja. Eu sugiro você ler um capítulo do livro Patriarcas e Profetas, chamado A Vocação de Abraão. Leia esse capítulo. Deus falou para Abraão, Abraão, sai daqui, Abraão. Sai desse lugar que é confortável para você. Sai desse lugar que você tem tudo que você quer. Saia daqui, Abraão. Abraão obedeceu sem perguntar para onde ia. E a mulher falou para ele, você está maluco, Abraão? Para onde que a gente está indo? Não sei. Você bebeu? Você está doido? Esse capítulo é sobre isso, a vocação de Abraão. Leia esse capítulo. Para Abraão, o melhor lugar, Ellen White fala lá, o melhor lugar do mundo era o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Esse era o melhor lugar do mundo para Abraão. Então Deus não chama a gente para ter medo desse, daquele, de um governante, de outro governante. Não porque você vai fazer isso, vai fazer. Eu tenho que ter medo de mim. Porque se eu quiser pegar minha vida sob meu controle, Deus vai deixar. Deus dá livre-arbítrio. Deus deixa. Deus deixa eu querer controlar minha vida. Deus... Você quer que eu controle a sua vida, eu controlo, mas eu não tomo de assalto a sua vida. Eu deixo você decidir. Se você quer que eu tomo a sua vida nas minhas mãos. E eu vou mostrar para você
o que vale a pena. Malaquias, capítulo 3. Finalzinho do capítulo 3. Aquele capítulo que fala sobre dízimo e oferta, mas eu não vou falar de dízimo e oferta agora. Porque esse capítulo tem outras coisas. Malaquias capítulo 3, verso 13 em diante. Diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Verso 16. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. E o verso 17 diz: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa o filho que o serve. E o verso 18. Olha o que diz o verso 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Eu estou vivo para servir a Deus ou para servir a mim mesmo? Para que eu estou vivo? A quem que eu quero servir? A quem que eu estou servindo? A quem que eu quero seguir? Isso que eu acabei de falar para vocês aqui da palavra de Deus, o assunto até agora, é um resumo do que é mordomia. O pastor achava que mordomia é esse negócio de dízimo e oferta. Você já vai entender. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia em 1 Pedro agora, só agora que está começando o sermão, hein, gente? Até agora foi a introdução. Você imagina o tamanho do sermão, né? Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versos 7 a 10. Diz assim: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Eu animo você, eu estou vendo algumas pessoas com a Bíblia aberta, outros com o seu... se você tiver um aplicativo que permite você sublinhar, eu consegui um desses, no seu aparato, né, no seu device aqui, você sublinhar, brigar com a sua Bíblia, usa. Se não, eu recomendo você uma Bíblia de papel, com uma canetinha, e você sublinhar. Como é que você acha aquilo que Deus falou para você lá na igreja? Você tem que achar de alguma maneira. Então, traga a sua Bíblia para a igreja, abra a Bíblia, sublinhe a Bíblia, anote. Isso é importante para a gente gravar. Então, primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versos 7 a 10. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Você entende o que isso significa? O fim está próximo. Vai acabar tudo. Pode ser que em agosto, setembro, a Mari e eu vamos estar no Brasil. Deixar tudo para trás. Aqui. Morando no Brasil. Recomeçar a vida pela segunda vez. Lá num outro país. Segunda vez vamos recomeçar a vida do zero. Mas você sabe de uma coisa? Daqui a pouquinho, tanto os que moram no Brasil quanto os que moram aqui vão perder tudo. Tudo! A gente vai perder tudo.
Senhor Jesus quer treinar a gente. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quando o anjo falou, sai daqui, sai daqui, isso aqui vai pegar fogo, isso aqui vai ser destruído, não olhe para trás. Por que não devia olhar para trás? Olhar para trás era símbolo de apego. Deus está vindo me livrar e eu estou triste com o livramento que Deus está me dando. Eu rejeito o livramento, eu reclamo do livramento. Deus está me livrando, eu reclamo do livramento. Eu fico olhando, eu vou indo, eu vou andando, mas o anjo me puxa por aqui, mas eu estou olhando para trás. Rebelião contra a salvação do Senhor na minha vida. Jesus fala, lembre-se da mulher de Ló. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor me dê alegria de fazer o que Ele quer na minha vida. Não são os homens que fazem nada comigo, não. Agora, em julho, quando se reunir a assembleia, eu posso escolher, posso dizer assim, olha só o que estão fazendo comigo. Vim aqui para servir a igreja, agora, olha o que os homens estão fazendo comigo. Eu posso falar isso, mas eu posso escolher botar minha vida nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, é a sua vontade. O Senhor tem um outro plano para mim? Eu quero fazer a tua vontade. Às vezes a vontade do Senhor não é agradável no momento, mas ela é sempre boa. Você estudou a lição dessa semana? Gente, que lição! Que lição da escola sabatina nós estamos tendo. Que lição impressionante. Nosso Deus é sempre bom, mesmo quando Ele executa juízo, Ele é sempre bom. Ele é sempre bom. Mesmo quando acontecem coisas que eu não tenho explicação, Ele é sempre bom. Ora, 1 Pedro, capítulo 4, verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. E agora o foco é o verso 10. Diz assim, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Queria parar um pouco aqui, nessa palavra despenseiros. Você sabe o que é isso? A gente quase não usa essa palavra, né? Despenseiro. O que é despenseiro? Você tem despensa na sua casa? Para que serve a despensa na casa? Guardar comida, é lugar onde você guarda comida, guarda as coisas, né? Essa é a despensa. Aí Deus fala assim, filho, filha, você quer ser meu despenseiro? Como assim, Senhor? É o seguinte, você vai cuidar da minha despensa. A despensa não é sua, hein? É minha. Mas eu deixo você cuidar. Então, enquanto você estiver cuidando da minha despensa, você pode pegar o que você quiser, você pode comer, pode usar. Mas,
como dispenseiro, você vai cuidar das pessoas que estão ao seu redor. E você vai dar da minha dispensa para as pessoas. Você vai cuidar dos outros. Ao mesmo tempo que você cuida dos outros, eu estou cuidando de você, porque a dispensa é minha. Você está entendendo? A palavra original aqui no grego é oikonos. Foi traduzido por dispenseiro, mas poderia ser traduzida por mordomo. O que é um mordomo? Mordomo é alguém que administra as coisas de uma outra pessoa. Você já entendeu esse seu papel ou ainda não entendeu? Você já aceitou esse seu papel? Ou você ainda não aceitou esse papel? Você já aceitou o convite de Jesus e fala, filho, você quer entregar sua vida para mim? Você quer trabalhar para mim? Para quem que você trabalha? Você trabalha para você ou você trabalha para Jesus? Você trabalha para estabelecer o seu reino aqui na terra? Se eu comprar uma casa maior, um outro carro, um carro novo, um Tesla, isso, não estou falando contra, não é nada disso, não é errado isso. Mas é para você ou é para o Senhor? Para quem que é? Ellen White fala, os que fazem do serviço do Senhor a coisa mais importante da sua vida, verão as dificuldades aplanadas e os caminhos retos diante de si. Você quer ver caminho reto diante de você? Faz do estabelecimento do reino de Deus a coisa mais importante da sua vida. Por que você tem um trabalho? Por que você ganha um dinheiro? Por que você tem casa? Por que você tem família? É para estabelecer o reino de Deus. Por que você tem filhos? Para estabelecer o reino de Deus. Você está criando filhos para estabelecer o reino de Deus? Eu me lembro, ontem eu estava caminhando lembrando do meu pai. Eu sou o filho mais velho. E meu pai estava fazendo teologia, estudando teologia, preparando para ser pastor. E aí um amigo dele falou assim, tá difícil a vida, né? Também estava fazendo teologia. O amigo dele falou assim, tá difícil, vamos parar o curso de teologia um pouco e vamos ganhar dinheiro, depois a gente volta e termina o curso. E meu pai que gosta de dinheiro, meu pai gosta de dinheiro, meu pai, ele é bom assim meu pai sempre tinha poupança, meu pai assim, tem boa noção de dinheiro. Meu pai disse, vamos fazer isso. Aí o amigo dele falou assim, vamos comprar um posto de gasolina, vamos administrar um posto de gasolina? Meu pai falou, vamos. Aí sabe o que aconteceu? Eu fiquei doente. Não doençazinha, fiquei doente para morrer, tive a morte. No dia de eu morrer, tive 3 cirurgias do intestino, minha barriga aqui é toda retalhada. Na última cirurgia, o médico falou para ele, olha, seu Bonfim, é o seguinte, seu filho não tem, ele teria que fazer uma cirurgia, mas se abrir ele morre. E se deixar assim, ele vai morrer também. O que você quer que faça? Meu pai disse, então abre, então faz a cirurgia. E meu pai foi para o banheiro do hospital para orar. E ali no banheiro do hospital, ali meu pai entregou a vida para Deus. Meu pai disse para Deus, Senhor Deus, eu estava querendo largar o teu chamado para ganhar dinheiro. Não vou mais fazer isso. Primeira coisa, eu vou cuidar do Senhor, das coisas do Senhor, e o Senhor cuida das minhas coisas. Combinado, Senhor? Segunda coisa, eu vou dedicar esse filho e todos os outros que vierem, meu pai só tinha eu, depois teve mais minha irmã e meu irmão. E todos os outros filhos que vierem eu vou dedicar para servir o Senhor. Eu não vou criar filho para ser rico, bonito, inteligente, e realmente não deu. Realmente, né? Eu vou criar filho para te servir.
Eu vou educar meus filhos para eles te servirem. E eu cresci ouvindo meu pai falar assim, você vai trabalhar para Deus. Nós dedicamos você para... Você vai escolher, mas nós dedicamos você para trabalhar para Deus. E o meu pai e minha mãe começaram, e aí eu fui curado milagrosamente, um milagre de Deus. E em casa tinha culto de manhã, culto à noite, porque meus pais entenderam que estavam nessa terra para glorificar o nome de Deus, para estabelecer o reino de Deus, para avançar o reino de Deus. É para isso que eu estou na terra. Eu não venho à igreja para ser beneficiado. Eu venho à igreja para beneficiar. É uma vantagem para a igreja eu estar lá, não é uma vantagem para mim. Não. Essa igreja não me ajuda em nada. Quem que falou que a igreja é para ajudar você? É você que tem que ajudar a igreja. Eu que tenho que ajudar a igreja. No livro Conselho sobre Mordomia, Ellen White fala assim, se a sua presença na igreja, não é eu que estou falando, hein, gente? Não vai dizer que é eu que estou dizendo. Não é eu que estou falando. Ó, vai reclamar com quem falou, tá? Mas ela fala assim, se a minha presença na igreja não é mais uma vantagem para a igreja do que para mim, a igreja vai passar melhor sem mim. Vou repetir. Se a minha presença na igreja não é mais uma vantagem para a igreja do que para mim, a igreja vai passar melhor sem mim. É uma completa mudança de paradigma. Por que eu vou lá na igreja? Quem é que vai cantar? Não me interessa quem é que vai cantar. Quem é que vai pregar hoje? Não me interessa quem é que vai pregar hoje. Eu não estou indo lá na igreja para me divertir. Eu estou indo lá na igreja para trabalhar. Somos colunas e baluartes da verdade. Para que serve a coluna? É para botar peso em cima. Para botar peso em cima. Paulo fala, somos colunas e baluartes da verdade. Então eu vou à igreja, quando eu vou à igreja, eu vou pensando, o que eu vou fazer lá hoje? Eu vou ficar olhando, será que entrou uma pessoa pela primeira vez? E não é o pastor que vai olhar, sou eu que vou olhar. Alguém pede estudo bíblico, não vou pedir para o ancião, é eu que vou dar estudo bíblico, por que eu vou passar para outro? Sou eu. Sujou uma coisa, eu que vou limpar. Tem sujeira lá no banheiro, não vou reclamar, eu vou pegar numa vassoura, um rodo, eu vou limpar. Ninguém me cumprimenta, não tem que ninguém cumprimentar você que tem que cumprimentar. É você que tem que fazer isso. É a mudança de paradigma. Completamente. Porque eu entreguei vida para Jesus. Eu vou lá para trabalhar para Ele. Eu vou lá para fazer avançar o reino dEle. Jesus fala, os que fazem isso, você vai ver a diferença entre quem me serve e quem não serve. Eu vou cuidar das suas coisas, eu vou cuidar da sua família, eu vou cuidar da sua casa, eu vou cuidar dos seus filhos. Mas eu preciso entregar minha vida para Deus. Um dia você se colocar de joelhos e dizer, Senhor, a minha vida é para te servir. O meu corpo é para te servir. Eu vou cuidar da minha saúde, porque tendo melhor saúde eu posso trabalhar melhor para o Senhor. Eu posso melhor dar estudo bíblico. Eu posso influenciar melhor as pessoas. Meus filhos e minhas filhas, eu vou criar para te servirem, para eles aprenderem a obedecerem a Deus. Meu pai se tornou pastor. Mas meu pai nunca disse, eu nunca ouvi dos lábios do meu pai dizer assim, filho, você tem que fazer isso porque você é filho de pastor. Nunca. Meu pai dizia, filho, você tem que agir assim porque você é um filho de Deus. Não é porque é filho de pastor. Então, se não é filho de pastor, pode? Meu pai dizia em casa, filho de pastor é igual filho de todo mundo. O que todo mundo tem que fazer, filho de pastor tem que fazer também. Tem que viver vida santa. Tem que andar nos caminhos de Deus. É o filho de todo mundo, do recém-batizado, do ancião, do diácono,
do membro da igreja, do membro da escola sabatina, todo mundo igual. Filho de todo mundo. O filho de todo mundo é filho de pastor, porque cada um é o sacerdote da sua própria casa. Essa é a chance que nós temos de ver nossos filhos no céu. A gente não cria os filhos para o mundo. A gente cria os filhos para o mundo de cima. Mas para a gente criar os filhos para o mundo de cima, nossa casa precisa ser uma casa de cima. Não pode ser uma casa aqui de baixo. O entretenimento que tem em casa, a comida que tem em casa, as músicas que tocam na minha casa, as leituras que existem na minha casa, o programa da minha casa, não é daqui de baixo, é de cima. E aí quando você adota o serviço de Deus como a prioridade na vida, você não tem que se preocupar. Vai se preocupar por quê? Você entregou a vida para o Senhor? Agora está na mão dele. Sabe quando é que a gente se preocupa? Sabe quando é que a gente fica com medo? Quando a gente quer fazer a vontade da gente. Tem uma história que me chama muita atenção. 2 histórias na Bíblia. Uma delas é dos 2 irmãos, do Arão e do Moisés. Para os 2 Deus falou assim, para Moisés Deus falou, Moisés, eu acho que você já viveu bem. Está na hora de você morrer. Aí sabe o que Moisés falou? Tá bom, Senhor, o que eu faço? Deus falou assim, sobe ali o Monte Nebo. O Monte Nebo fica hoje na Jordânia. Lá do Monte Nebo, você olha lá de cima, tem o vale, passa o Rio Jordão lá embaixo. Do outro lado desse vale tem Jericó. Aí sobe lá em cima, a uns 70 quilômetros, está Jerusalém. Então, só que eles não tinham entrado ainda, não tinham passado. Antes de passar o Jordão, para entrar na terra prometida, Deus falou, Moisés, está na hora de morrer. Moisés disse, tá bom, Senhor, tudo bem. Deus falou, sobe lá o monte que você vai morrer lá em cima. Moisés foi. Por quê? Porque a esperança, o prazer dele estava... A âncora dele estava jogada lá em cima. Aquilo ninguém pode tirar de você. Quando é que a gente sofre? Quando a nossa âncora está aqui embaixo. Aí o Arão, Deus falou assim, Moisés, Arão, sobe com seu filho. Sobe vocês 2. Aí chegou lá em cima, Deus falou, agora vocês trocam de roupa. Arão, a sua roupa de sumo sacerdote, você passa para o seu filho. Eu fico imaginando o pai e o filho tirando a roupa ali. Aí troca a roupa com o filho. Ele possivelmente veste a roupa do filho, né? Para não ficar desnudo. E aí eu imagino assim o pai e o filho se abraçando. Tchau, filho, tchau. Uma viagem. Tchau, filho. A gente se vê, hein? Tá? Deus fala, agora deita aí, Arão. Pra você não cair, deita. Arão deita. Último suspiro. Não ouvi? Pois é. E agora, você vê um rei que eu não lembro se é Ezequias ou Zedequias. É um dos reis de Israel. Que Deus deu muitos privilégios para ele. Quando o profeta falou para ele, você vai morrer. O que ele fez? Virou a cabeça para a parede e começou a chorar. Senhor, eu servi o Senhor tantos anos. O Senhor, por que isso, por que isso? O profeta voltou e falou, tá bom, você vai viver 15 anos mais para você. Nesses 15 anos, ele mete os pés pelas mãos. Deus não dirige a gente de um jeito diferente do que a gente dirigiria a gente mesmo, se a gente pudesse ver o fim desde o princípio. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais,
Ele fará. Isso é mordomia. Entregar a vida completa ao Senhor, todos os aspectos da minha vida, para servir a Deus, para trabalhar para Deus, para ser despenseiro da multiforme graça de Deus, mordomo. O que Deus me dá, eu passo para os outros. Deus me dá, eu passo para os outros. Se você faz isso, você é mordomo, você é despenseiro. E você vai receber bênçãos já nessa vida, 100 vezes mais, e a vida eterna. Deus te abençoe. Amém.